Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho. Só a gente precisa se unir mais do que nunca à direita para eleger Flávio Bolsonaro em 2026, então deixa o seu hype e compartilhe o vídeo demais. Então vamos pro Explicar a atuação suspeita e também acrescentou que não vai atuar nas investigações. A fala aconteceu neste domingo à TV Record. Quem está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel do presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Mas ele tem que provar a inocência dele. E ele sabe disso, porque ele sabe o que eu vivi. Ele conviveu comigo 40 anos, ele sabe que a mãe dele morreu por causa da Lava Jato. Então, é o seguinte, só ele sabe a verdade. Então, que a diga publicamente, que se defenda, que processo que eu estou acusando, sabe? E se ficar livre, tudo bem. O petista também comentou a conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por telefone. Eu conversei muito sinceramente com ele e foi uma conversa boa, porque no mesmo dia ele ligou para o secretário de comércio dele, que ligou para o meu ministro de Indústria e Comércio e já marcaram uma reunião para a próxima semana. Então já deu frutos. Já deu fruto e eu espero que seja um fruto bem saboroso e gostoso, porque eu quero manter, Mariana, uma relação muito civilizada com os Estados Unidos. Eu não sei se é o governo americano, se é o Trump ou se é a assessoria do Trump. Eu, às vezes, tenho a impressão que o Trump é bem melhor na relação política que a assessoria. Eu disse para ele, não é possível, nós conversamos, tudo vai bem. A minha conversa com o Trump é muito civilizada, é muito respeitosa, tanto da minha parte quanto da parte dele. Mas depois do segundo escalão, toma atitudes, sabe, que são impensáveis. E aí nós não podemos aceitar intromissão de um país, quem quer que seja, na coisa do Brasil. Eu disse para o Trump, o Brasil está disposto a trabalhar junto com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. Aliás, eu entreguei um documento por escrito para ele. Lula disse ainda que vai se reunir com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, justamente para discutir a questão da taxa das blusinhas. Eu tive com meu amigo Alcolumbre, quarta-feira tem uma reunião com ele e nós vamos anunciar o fim da taxa das blusinhas para o bem das pessoas que gostam de comprar coisinha pouca por $50. Nós temos muita coisa para o futuro desse país, muita coisa. Vamos lá, Marcelo, essa a gente começa com você. Então, enquanto acontecia o debate na Rede Bandeirantes, a Record soltou essa entrevista, que na verdade já havia sido gravada com a jornalista e também o presidente Lula, que foi até o Palácio da Alvorada para conseguir essa conversa exclusiva com Lula. E ele falou de várias questões, de novo Lulinha, né, que está aí no olho do furacão às vésperas das eleições. Também falou sobre a questão da taxa das blusinhas e da conversa que teve com o presidente Donald Trump na última sexta-feira. A primeira coisa que chama a atenção é a tentativa que ele faz quando é indagado sobre essa questão do filho, do Lulinha, né? A tentativa dele de se distanciar do problema, assim como, olha, se ele for culpado, né? E aí ele, enfim, ele é que vai ter que se explicar, ele que seja punido, assim como quem diz, olha, eu não estou sabendo direito do que se trata, né? Mas se ele for culpado, bom, do que se trata é o seguinte, é o filho do presidente da República fazendo tráfico de influência no governo do pai, usando a condição dele de filho do presidente da República, né, para conseguir bons negócios junto, por exemplo, ao Ministério da Saúde, né? Como é que alguém pode imaginar que o pai dele, que é o presidente da República, não sabe disso? Como é que alguém pode conceber que ele, Lulinha, esteja fazendo isso pelas costas do pai? Ele chega para o ministro da Saúde e diz assim, olha só, eu quero que você compre sem licitação aquele remédio à base de maconha do fabricante, que é meu sócio, eu ganho dinheiro. Ué, é evidente, né, que o ministro da Saúde ou qualquer outro ministro, né, vai entrar em contato com o presidente da República e dizer, olha só, o seu filho esteve aqui e tal, é isso e aquilo.
né? Como acabou de revelar ontem ou anteontem o Estadão. Né? O Estadão revelou o quê? Que o senhor Lulinha, junto com a sua sócia, essa senhora Roberta Luxinger, muito dinâmica, por sinal, né, que deu essa declaração, para mim, a melhor de todas, né? Ela disse, eu, o Fábio e o Fefê, é como se fôssemos um só. Né? Para onde um vai, os outros também vão. Agora, tem uma coisa, disse ela, o Fábio, que é o Lulinha, não faz quase nada. A gente preserva ele. Ele só entra quando é necessário, né? Adivinha quando é necessário? É necessário quando, por exemplo, eles querem armar uma negociata envolvendo um empresário que quer fazer negócios com o governador, com o governo do Maranhão. E aí, eles precisam que o Lula, né, o pai do Lulinha, receba o governador do Maranhão em audiência para acertar a liberação de verbas para essas obras que serão tocadas pelo empresário que vai pagar uma comissão para o Lulinha. E aí o que acontece? O Lula marca uma audiência, recebe em audiência o governador do Maranhão. Então é óbvio, o que aconteceu? O Lulinha ligou para o pai e disse, pai, preciso que você receba em audiência o governador do Maranhão para fechar um negócio numa obra aí de um empresário que é nosso cliente, é cliente ali do nosso grupo, como é que é o nome? Eles têm até o nome de um bicho para o grupo, os mussaranhos, acho que é isso, né? Que é um bichinho que parece um rato, não é um rato, mas parece um rato, é pequenininho, mas tem um apetite insaciável, né? Então, papai, né? Recebe aí o governador do Maranhão, que é para ver se a gente fecha esse negócio. Então, como é possível que depois de uma notícia dessa ser divulgada, este senhor ainda tem a cara de pau de fingir esse distanciamento? Olha, não sei, estão falando aí, mas se ele for culpado, ele que se explique. É evidente que ele tem conhecimento de tudo, até porque é preciso a chancela dele, a autorização dele, para que o filho feche essas negociatas envolvendo órgãos do governo que o pai dele chefia, né? Então, não dá para fingir que não é com ele, né? É isso, Marcelo. Musaranho é o nome do bichinho, é um mamífero, era o nome do grupo do WhatsApp, daí a gente está exibindo na tela, foi revelado pela revista Veja na última sexta-feira, era um grupo do qual participavam o Fefê, que é o Fernando Bittar, o dono formal do sítio de Atibaia, também o Lulinha e a Roberta Luxinger. Muito sugestivo aí o nome desse grupo, dessa trinca. Diga, Piotr. Bom, vamos rapidamente aos 3 pontos ali. O Lula, quando vai falar do Trump, é tigrão no palanque e gatinho ao telefone. Você vê como ele mudou, né? Até outro dia estava aí esbaforido, cheio de impropérios, mas parecia um tigrão, para a plateia domesticada. Aí ao telefone, não, nossa conversa é civilizada, ou seja, ou uma coisa é verdade e a outra é mentira, porque não dá, as duas coisas não são verdade. Então, o que o Lula teve foi um banho de realidade e alguém falou para ele, para de falar bobagem porque nós temos uma relação com os Estados Unidos e os empresários brasileiros é que estão sofrendo e por erros seus. Foi isso que ele ouviu. E como ele está ruim agora, esse assunto pegou nas pesquisas também qualitativas, as pesquisas que o Palácio Planalto tem feito. Não colou a ideia de tariflável, como eles queriam dizer, questão da soberania, essa ideia não colou. Eu estava antecipando isso lá atrás aqui, as pesquisas estão mostrando que isso não pegou, então é melhor fazer um acordo com os Estados Unidos ou sinalizar uma boa ideia para ver se reduz alguma coisa até a eleição de outubro. Porque isso está pegando mal para o Palácio do Planalto e para a imagem do Lula. O Lula é o culpado hoje de ter esse tipo de problema nas tarifas. Já é a percepção global, mais coletiva das pessoas. Então, em vez de continuar no papel de tigrão de palanque, virou gatinho para falar com o Trump. Isso mostra o quão fraco o Lula é do ponto de vista diplomático. Aquela ideia de que vamos resgatar o Brasil, tudo bobagem. Sobre o Lulinha, eu vou ao que o Marcelo mencionou. Marcelo, me permita, eu vou me juntar a você. O tráfico de influência já é o problema. O Lulinha está lá, já é um problema. Foram 18 vezes que ele foi ao Palácio do Planalto. 19 minutos e 4 horas duravam os encontros do Lulinha lá. Por que ele foi tanto ao Palácio do Planalto? O fato dele estar lá já é um problema, porque é muito tempo. O tráfico de influência já é antiético.
E se alguma coisa aconteceu ali, já é criminoso. E ele fala assim, não, mas se foi... Peraí, o presidente não se incomoda com o filho dele toda hora lá, falando com um monte de gente no Palácio do Planalto. Ele tem tantos amigos assim na equipe do presidente Lula. Claro que não tem. Esse é o problema. E o Lula tenta se distanciar, né? Olha, não, se ele tiver alguma coisa... Se ele tiver, olha que está sendo provado agora, evidenciado pelo que a gente está sabendo das informações que saem da própria Polícia Federal e nessa investigação. E, por fim, a questão da taxa das blusinhas que você mencionou, Paula, o Lula está preocupado que ela vence agora dia 8 de setembro. Veja só, o governo quis a taxa das blusinhas, a gente já mostrou isso aqui, o Haddad dizia claramente, o Lula falou que o Haddad pediu que ele queria, bom, está tudo certo, porque queriam mais imposto. Essa foi a tônica do governo. Mais de 30 vezes se aumentou a alíquota, criou-se novos impostos no Brasil na gestão Lula agora, nesse terceiro mandato, porque as contas estavam em frangalhos, porque o governo gasta mais do que arrecada. Aí agora, por uma questão eleitoral, o Lula estava perdendo para o Flávio lá atrás, chegou pesquisa em que o Flávio passou a dianteira das pesquisas de opinião, e o que aconteceu? O Lula pegou, vamos tirar a taxa da blusinha, só que ela vence dia 8 de setembro. Você imaginou se voltar a taxa da blusinha agora? O Lula tem problemas no período eleitoral. É só meramente eleitoral. É uma hipocrisia só essa questão por parte do governo Lula. E teve aquela vergonha, porque o Lula disse que foi o Haddad quem quis a taxa da blusinha, depois o Haddad, numa dessas sabatinas aí, semana passada, retrasada, nós até exibimos aqui, ele disse que não foi bem isso, que não era ele que queria a taxa das blusinhas, lembram disso? Então. Pois é, agora está voltando a discussão, porque a Janja avisou que a coisa estava feia. Exato, é por medida provisória que cai agora no dia 8 de setembro. Exatamente, é por isso que exatamente, é uma medida provisória. Diga, Augusto. Olha, o Lulinha não tem que dar explicações. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião aí. Só a gente precisa se unir, a gente precisa apoiar aí mais do que nunca. Mais do que nunca, o Brasil está aí precisando do nosso apoio, precisa se reerguer. Vamos aí fazer de tudo para crescer a imagem do Flávio Bolsonaro. A gente já sabe que ele tá na frente. O Pinguço aí tá investindo bilhões aí da corrupção que ele tem. O Pinguço é certeza que é o cara mais rico do Brasil. Esse Pinguço é o cara mais rico do Brasil. Tá arrumando dinheiro para ganhar as eleições desse ano. E, cara, é dinheiro demais, é bilhões aí para acabar com a imagem do Flávio Bolsonaro. É bilhões para censurar a imagem da esquerda, é bilhões de advogados para processar a direita, é bilhões de pessoas para destruir aí a imagem da direita. Mas a gente, um povo, você tem o povo é a voz maior. Então a gente tem muita gente que ainda tem medo de falar as coisas, tem muita gente que tem medo de se falar a sua opinião, porque a gente sabe o que aconteceu, sabe a tragédia que a gente da direita sofreu. São várias famílias, várias pessoas, idosos, crianças, família, trabalhadores, todos presos, acabados com a sua vida, presos até hoje, pessoas presas há 17 anos, 16, 14, idosos sendo presos a 14 anos de prisão. Você fala sobre isso, sendo que um ladrão tá roubando hoje, sai amanhã, sai da cadeia, sendo que um ladrão vai hoje, bate em alguém na rua e é solto amanhã. Dá uma coronhada na cabeça de alguém, machuca, corta, até mata. Não fica esse mesmo tempo de prisão do que o pessoal do 8 de janeiro. A gente tem que fazer de tudo por Flávio Bolsonaro ganhar, pra gente tirar
lutar pela anistia. A anistia já está aprovada e o Moraes nada de fazer. A gente vai lutar pelo impeachment de Moraes, vai lutar pelo impeachment de Toffoli, de Mendes. Esses três é o que mais tá dando dor de cabeça, e o Flávio Dino. 4. Mas o Moraes não tem como escapar. Se a gente for derrubar uma, a gente vai ter que derrubar os 4. Ou derrubar todos. Fazer uma nova reestruturação. Criar um novo STF. Criar novas leis para o STF. Já foi dado para a OAB a data de anos. A cada 12 anos troca de... Mas eu acho que ainda é muito. A gente tem que ter um jeito diferente de tirar a pessoa do STF, e ele não ter esse poder todo que eles têm, e acabar com a vida e não ser investigado. A esposa de Moraes está com um contrato de 129 milhões e ninguém consegue saber. Ele não deu explicações, fingiu de mudo e até agora nada. É indignante. Deixe seu like, apoie a gente aí deixando hype e compartilhe o vídeo.